Colégio Brasileiro Preparatório Militar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui outra vez, tá? Vamos continuar estudando geografia, ensino médio. Vamos lá, pessoal, vamos firmes e fortes. Eu sei que vocês aí estão bastante aguerridos, né? Estudando bastante. Espero que continuem assim, tá? Já propus a vocês alguns exercícios, porque eles vão entrar em recesso, né? Eles vão ficar aí uma semaninha em casa, que legal, grande recesso, né? Uma semaninha dá para descansar um pouquinho, porque a gente não pode parar, né? Cursinho pré-militar não pode parar, pessoal. Vai dar uma paradinha, vai ter uma pausinha aí, eu passei uns exercícios para vocês em sala de aula, presencial, e agora eu vou passar mais um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou passar mais um pouquinho aqui para vocês, tá? Para reforçar, né? A gente precisa reforçar isso daí. Porque não adianta só falar, né? Comentar, explicar o que vai cair, explicar o conteúdo, mas também, especialmente, mostrar para vocês como é que cai esse conteúdo, ok? Então vamos lá, eu vou passar para vocês aqui mais alguns exercícios e quando depois a gente voltar nas aulas presenciais, aí eu vou resolver com vocês em sala esses exercícios, tá? Vou corrigir, tá? Se não der tempo em sala de corrigir aqui, sempre faz um bem bolado para a gente ter o máximo de produção, mas com certeza vou corrigir, tá? Esses exercícios e depois ainda vou fazer em classe com vocês, vou propor na hora outros exercícios e resolver com vocês. E a maioria desses exercícios foram tirados de concursos militares, ok? Como agora, tá? Exercícios tirados de concurso. Vamos lá? Exercícios, né? Número 1, vou colocar exercícios complementares, tá? Complementando aqueles que você já tem. Então, foram passados a vocês na aula presencial. Então, vamos lá. 1. As estações do ano são determinadas. A. Pelo meridiano inicial de Greenwich B. Pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol, letra C. Pela maior proximidade da Terra no verão
e menor proximidade da Terra no inverno em relação ao Sol. Então, pela maior proximidade da Terra no verão e menor proximidade da Terra no inverno em relação ao Sol. E D, NDA, nenhuma das alternativas anteriores, tá? Estão aí, estações do ano. Lembra o meridiano de Greenwich, nós comentamos, né? Que ele passa em cima da cidade de Londres, determina as longitudes e também os fusos horários, né? Vocês devem estar lembrados disso daí, né? Uma hora atrasada, quanto mais a leste, né? Quanto mais a leste do meridiano de Greenwich, você tem a hora atrasada, adiantada, né? Por exemplo, lá na Europa, a hora é mais adiantada que aqui. A gente viu esses jogos da Copa na Rússia, né? Lá sempre mais adiantado. E quanto mais a oeste do meridiano de Greenwich, a hora vai ficando mais atrasada. É o caso da Califórnia, dos Estados Unidos, né? Você tem a hora mais atrasada que o Brasil, cerca de 4 horas. Então, questão número 2. Aqui bem no cantinho, economizar espaço. Sobre as rochas ígneas neste caso, no caso do exercício, plutônicas. Pessoal, plutônicas não é que vem de Plutão, hein? Plutônicas quer dizer que estão muito fundo, né? Muito abaixo do solo, tá? Bem no interior da Terra, tá? Vocês vão perguntar, mas poxa, o que tem a ver com Plutão? Lembra Plutão, né? É verdade, é que Plutão era um planeta, no passado de hoje, que é um planeta anão. Ele foi desclassificado pela IAU, pela Associação Internacional de Astronomia, como planeta anão. E como ele é um planeta muito afastado do Sol, tem o nome de Plutão, quer dizer, que está muito profundo, no espaço profundo. E Plutão era o deus romano, né, o demônio, vamos dizer assim, das profundidades, onde estaria, seria o deus do inferno, né, o diabo, na mitologia cristã. Né? O diabo seria, temos a mitologia grega, o cristianismo, colocando o diabo, né, como sendo o rei desse inferno. E segundo a mitologia grega, romana, né, greco-romana, Hades na mitologia grega e Plutão na mitologia romana, mas é a mesma divindade, né, entre aspas, reinaria, o inferno deles é nas profundezas, né, um lugar muito longe. Então, no caso aqui, interior da Terra. Então, sobre as rochas ígneas, nesse caso plutônicas, marque a opção correta. A. São formadas pela transformação de rochas pré-existentes.
rochas que já existiam antes, né? Pré-existentes. B. São formadas pela transformação de rochas pré-existentes sob altas pressões, altas temperaturas e pressões. E pressões. C. São formadas como as rochas sedimentares. Vou colocar a letra D aqui, tá? Para economizar espaço. Não deve para economizar, é o espaço que tem. São rochas vulcânicas formadas em subsolo, aqui no cantinho, em subsolo, tá? Questão 2. A formação das serras do mar e da Mantiqueira está relacionada à era dos pontos paleozoica B, mesozoica C, cenozoica e D, pré-cambriana. Bem fácil daqui, né? Lembra que Brasil, terreno antigo, né? Não tem terremoto, então qual era mais aí? Era mais antiga, né? Qual delas? Questão 4. Cite as 4 formas
de relevo encontradas na superfície terrestre. Uma questão dissertativa. E agora eu vou apagar aqui. Espero que você tenha dado já um print da tela, né? Print da tela aí. Vou até sair daqui. Ok? Vamos continuar. Questão 5. Bom, não precisa copiar, né? Questão 5. Essa aqui é um pouquinho mais longa. O Brasil devido à sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal. Relacione, então, o estado ou região ao tipo de vegetação predominante. Vegetação predominante. Vamos lá. 1. Região Nordeste. 2. Mato Grosso do Sul. 3. Centro-Oeste, região Centro-Oeste. 4. Região Norte. 5. Rio Grande do Sul. 6. Região Sudeste.
7. Região sul. E aqui na outra coluna, você numerar, né? Cada região estava com seu tipo de vegetação característico. Campos barra pampas. Depois, cerrado. Depois, mata de araucária. Mata Atlântica. Pantanal. Floresta Amazônica. E a Caatinga. Dar um print da tela, se vocês quiserem aí, um print. Certo? E é isso, pessoal. Basicamente isso daí. Então, vou apagar agora e vamos continuar. Então, continuando, né? Nosso estudo de geografia física, né? Você sabe que a geografia se divide em geografia física e humana, né? Ou econômica. Estamos ainda na física, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre os impactos ambientais, tá? Nesse meio físico, né? Os impactos ambientais, especialmente esses causados pelo homem, causados por nós mesmos, tá? Mas é bom a gente frisar que os impactos ambientais, eles não são apenas provocados pelo homem, tá? Para não ficar aquela coisa, né, que muitas vezes a gente vê na mídia aí, pessoas que parece que colocam na cabeça da gente aquele sentimento de culpa, que só nós, seres humanos, é que somos os culpados pela desgraça do planeta, pela poluição, nós estamos destruindo o nosso planeta, certo? Claro que nós temos uma parcela muito grande aí nesse processo de degradação do solo, da água, do ar, né? Poluição, as várias formas de poluição. Mas não é só isso que acontece. A poluição também pode ser natural. Exemplo, o vulcão. O vulcão também polui. Você pegar um grande vulcão, uma grande erupção vulcânica, e a lava do vulcão
Lembrando que lava e magma é a mesma coisa, lembra disso, né? Mesma composição química, mesma substância, mesmo material. Adquire o nome de lava quando está na superfície e magma no interior da Terra. Então, quando essa lava aflora a superfície, é um derrame vulcânico. Mas o vulcão, será que expele só lava? Não é só isso não. O vulcão também expele outros tipos de materiais, chamado material piroclástico, pedras, para o alto, gases tóxicos, fumaça, material particulado, partículas. Essa pluma vulcânica, ela percorre grandes extensões da nossa atmosfera. No caso do vulcão Pinatubo, vocês não eram nem nascidos ainda, em 1991, faz um tempinho, ocorreu uma erupção muito grande lá nas Filipinas desse vulcão Pinatubo. Essa erupção tão gigantesca criou uma pluma vulcânica que ela se espalhou por grande parte da atmosfera do nosso planeta. Teve um impacto global. E essa pluma, ela poluiu a nossa atmosfera por muitos anos e conseguiu abaixar meio grau a temperatura média da Terra durante vários anos. Olha só. O que um vulcão, o estrago que um vulcão pode fazer. Natural, né? Não existe nenhum vulcão artificial até onde eu sei. Tá? Mas é claro, a gente vai focar aqui os impactos ambientais, vamos até frisar bem, né? Causados pelos seres humanos. Ok? A gente comentou até na aula presencial, isso até falou um pouquinho, sobre o conservacionismo, né? Aproveitamento ou conservacionismo dos recursos naturais é a gestão, a administração de nós seres humanos desse meio ambiente. O conservacionismo compreende as atividades de manutenção, preservação e restauração e recuperação. Eu até perguntei para vocês no dia, né, na aula, o que vocês acham que no Brasil predomina em relação ao meio ambiente? A manutenção, a preservação ou a restauração e recuperação? Claro que vocês responderam que foi a restauração e recuperação. O Brasil tem essa cultura. Primeiro vamos sujar, para depois ver o que faz. Vamos fazer um grande empreendimento imobiliário. O impacto que isso vai causar no solo é meio deixado de lado. Vamos fazer uma usina hidrelétrica. Vamos fazer uma barragem. Vamos implantar uma nova usina termoelétrica, daquelas que poluem bastante aí, né? Aumento até o aquecimento global. Vamos falar um pouquinho então dessa poluição dos solos, né? E a poluição dos solos tem um apelo muito grande, porque poluindo o solo, você automaticamente polui a água, né? Polui a água dos rios, especialmente a água do subsolo, que é a água subterrânea. Começando com a degradação dos solos. É do solo agrícola, né, que o homem retira, direto ou indiretamente, os produtos necessários à sua alimentação. Vestimenta e habitação. A produtividade é função basicamente de dois elementos bem complexos e diversificados: o clima e o solo. Um solo se degrada, quer dizer, quando ele se destrói, quando são modificadas as suas características físicas, químicas e biológicas. Esse desgaste pode ser provocado por esgotamento, erosão, salinização, compactação e desertificação. Por deficiência de conhecimento sobre a utilização adequada das terras, os agricultores e pecuaristas estão degradando intensamente os recursos naturais brasileiros. A eles se juntam os madeireiros, os garimpeiros e carvoeiros. São as minas. Vocês viram que caso absurdo, né, de 2 anos atrás, lá em Mariana, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, né?
o rompimento daquela represa de Rejeitos, o impacto ambiental que causou, e até hoje ainda causa, pessoas que morreram, pessoas que ficaram seriamente contaminadas. O Rio Doce, que de doce não tem mais nada, né? Sabe a tabela periódica dos elementos químicos, né? Teve até um técnico do meio ambiente na época que falou que o Rio Doce, ele já, com a poluição causada pelo rompimento da barragem de Rejeitos, ele continha toda a tabela periódica, ou seja, todos os elementos químicos estavam ali presentes. Olha só que loucura, que sujeira, que poluição. E isso a gente está pagando até hoje. Barragem de Rejeito. Que bicho é esse? Rejeito, pessoal, já está dizendo o nome. Rejeito é uma coisa que você não quer mais. Vai ser rejeitada. Barragem de Rejeito é barragem de detrito, de sujeira. Imagina o rompimento dela. Ali era necessário haver, que houvesse um monitoramento sísmico. Eu sou pós-graduado em Geologia e a minha dissertação era sobre os impactos causados pelas barragens e represas. Os microtremores, tremores de terra provocados pelo peso da coluna de água no solo, no subsolo. E ali, como todo grande empreendimento civil, logicamente, um engenheiro civil vai construir um prédio, não precisa de tanto estudo assim do solo. Precisa de estudo do solo, mas nem tão aprofundado quanto uma barragem. Você vai fazer uma estrada, vai fazer um viaduto, vai fazer um buraco do metrô, vai fazer ponte. Você precisa de um estudo geotécnico, mecânica dos solos extremamente aprofundado. Em que terreno você está pisando? Porque é uma obra civil de grande impacto ambiental. Ali era necessário ter sismógrafos, aparelhos que medem a intensidade de terremotos. Porque ali a perturbação do solo pode provocar alguns desmoronamentos em subsolo, alguns pequenos terremotos. Inclusive, até existe a possibilidade de que alguns pequenos tremores ocorreram dias antes do rompimento da barragem. Não vamos dizer que isso foi a causa principal. Aquilo ali já teve problemas técnicos, humanos, falha humana séria, justamente talvez com alguns tremores. Mas não dá para saber. Como é que você vai fazer avaliação de risco? Como é que você vai fazer avaliação de danos se não havia sismógrafos? Se houve pequenos sismos que, juntamente com o erro humano, provocaram o rompimento da barragem de Mariana, barragem de Rejeitos, isso a gente nunca vai ficar sabendo. A gente nunca vai ter uma precisão para depois fazer direito às coisas. Eu pergunto a vocês, quantas barragens mais no Brasil nós temos por aí? E quantas não tem monitoramento? Quantas não tem fiscalização adequada? Se você pegar, por exemplo, a Hoover Dam, em inglês é represa, reservatório, Hoover, que fica lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos, é uma das maiores represas do mundo, represa de água nesse caso aí, né? Lá existe um monitoramento sísmico, lá existe inclusive até um programa de evacuação, aquilo que a gente chama de meta de contingência, né? Que toda cidade deve ter, por exemplo, a Baixada Santista, quando teve aquele caso lá do incêndio na Lemoa, quando teve aquele incêndio lá na Local Frio, no Guarujá, na margem esquerda do Porto de Santos, né, que gerou toda aquela poluição, o medo da população, né? Não havia um plano de contingência. O que é um plano de contingência? O plano B, de você escapar, de fazer a população moradora ali próxima escapar de um risco muito sério de explosão sem ser afetada, ou muito pouco afetada. Isso não existe. É um absurdo. E lá nessa represa de Hoover, você tem até um programa de treinamento de estudantes e alunos. Os técnicos da represa vão lá dar aulas de como é que a represa é, como ela funciona e como você pode fazer para fugir em caso de risco.
Brasil falta isso. Falta todo tipo de educação, inclusive esse, infelizmente. Bem, continuando então, né? Degradação dos solos, né? Esse é o caso dos falamos dos mineradores, os madeireiros também, né? Destruição da floresta amazônica para extrair madeira. Falta-lhes a conscientização de que o solo, a água e as florestas são recursos naturais finitos, ou seja, acabam um dia, e que após a sua degradação, por vezes a recuperação é irreversível. É fundamental a divulgação. É mais econômico manter do que recuperar os recursos naturais. Porque o Brasil não tem essa cultura, né? Primeiro a gente estraga para depois tentar recuperar. E às vezes não consegue recuperar nunca. É o caso do Rio Tietê. Vamos chegar em poluição das águas, né? O caso da represa Billings, que fica aí na região de São Bernardo do Campo, na crise hídrica de 2014, o governo do estado de São Paulo pensou até em fazer um programa de recuperação da represa. Mas e o custo disso? Caríssimo, estratosférico. Não tem dinheiro para fazer isso. Então, a represa fica poluída para sempre. Pessoal, nós vamos continuar esse assunto na próxima aula. Continue estudando firmes e fortes para você chegar lá na tua meta, a vida e a carreira militar. Tchau!